Oi? Pode sim. Estamos Já é para fazer iniciando, agora? então. Sim, nós estamos iniciando mais um estudo do Gênesis à luz do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Estudamos também um pouquinho da obra A Gênese. E para iniciarmos o nosso estudo dessa noite, a Eliana vai fazer a prece por todos nós. Divino Mestre Jesus, pedimos licença para, mais uma vez, fazer o estudo da Gênesis. Rogamos que a espiritualidade amiga nos permita fazer esse estudo. E a Jesus, nosso mestre, amigo, irmão, esteja conosco para que a sua luz divina auxilie nosso entendimento das obras de Jesus, que possamos caminhar junto com o seu Evangelho, que possamos aprender com todos os ensinamentos de Jesus, para que não haja destruição, não haja miséria, para que possamos vivenciar os bons ensinamentos, ter compaixão, e aproveitamos a oportunidade para elevar nosso pensamento a Deus, para que proteja e auxilie aquele pessoal tão sofrido lá da região de Israel, e que está acontecendo, onde está acontecendo tantas atrocidades. Rogamos o seu auxílio e proteção, Jesus. Caminhe conosco sempre, assim seja. Assim seja, obrigado. Boa noite, Dani. Sim, seja. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estou abrindo o nosso livro, A Gênese. Tiago, seu microfone está bem baixinho, viu? Tá baixo? Uhum. Deixa eu aumentar um pouco. Melhor agora? Sim, melhorou um pouco. Tá bom. Só um minutinho que eu estou abrindo o livro aqui na onde que nós paramos. O parágrafo que nós vamos continuar hoje inicia assim: generalidade e concordância no ensino, esse é o caráter essencial da doutrina. Estou no último aqui, tá, gente? A condição mesma da sua existência, de onde resulta que todo princípio que ainda não haja recebido a consagração do controle da generalidade não pode ser considerado parte integrante dessa mesma doutrina. Será uma simples opinião isolada da qual não pode o Espiritismo assumir responsabilidade. Só relembrando um pouquinho que... Oi, Tiago. Oi? Travou, Thiago. Não estava dando Travou. para te ver nem ouvir. Ah, tá. Voltou agora? Sim.
Eu vou abrir um pouquinho a porta aqui para ver se ajuda. Pode ser o sinal. Eu tô com um pouco sinal. Peraí. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Boa noite, dona Silvia. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, mãe. Boa noite, filha. Boa noite, dona Silvia e Débora. Boa noite. Bom, vou ler de novo então o parágrafo, porque acho que não deu para ouvir direito aí, né? Generalidade e concordância no ensino. Esse é o caráter essencial da doutrina, a condição mesma da sua existência, de onde resulta que todo princípio que ainda não haja recebido a consagração do controle da generalidade não pode ser considerado parte integrante dessa mesma doutrina. Será uma simples opinião isolada, da qual não pode o Espiritismo assumir a responsabilidade. A introdução aqui da Gênese, então, só para a gente relembrar um pouquinho, ela falou para nós sobre a questão da importância da ciência no entendimento da religião. De novo. Espera aí só um minuto, gente. Vou mudar de rede. Só um minutinho, tá? Vocês conseguem me ouvir? Agora sim, voltou. melhorou. Tá. Tá travado de novo. Eu troquei de rede aqui, tá com um sinal melhor. A introdução da Gênese, então, ela fala para nós sobre... Ela começa falando sobre a importância da ciência, né, no auxílio que nos dá no entendimento religioso, no entendimento dos princípios religiosos e principalmente da doutrina espírita. E outro ponto que toca, né, nessa introdução que a gente leu, alguns estudos aí anteriores, é sobre o método científico que Kardec usa. Então, a doutrina dos espíritos, ela é uma opinião, né, ela é um compilado de conhecimento e de informações vindas de vários espíritos superiores e que tem esse entendimento comum do que está sendo falado. Então, generalidade e concordância no ensino. Tá? É o que está nesse primeiro parágrafo que a gente continuou lendo hoje. Generalidade e concordância. Quer dizer, a doutrina espírita, e isso a gente observa, né, na maioria dos centros que a gente vai, dos locais que a gente frequenta e que tem como princípio a doutrina espírita, né, vinda dos espíritos codificado por Allan Kardec, as informações elas não divergem muito. Talvez seja a religião que mais consiga ter uma concordância no sentido de trazer o conhecimento para nós. Eu vou lá no Silva Jardim, na Casa do Caminho, lá no Mensageiros, na SEBEM, e os princípios básicos, vamos dizer assim, são os mesmos, né? Então, isso é uma coisa que a doutrina espírita preza, a concordância, e é muito combatido a questão da opinião isolada, né? Então, a opinião isolada é uma opinião própria, isso vem e infere mais sobre o ser que está comunicando. Ela não pode refletir a realidade da religião, né? Então, nós temos algumas pessoas, né, alguns que são referência, que nos ensina muito, vamos dizer assim, né? Temos o exemplo do Chico, do Divaldo, né, que são pessoas mais conhecidas, mas sempre é importante nós termos essa análise crítica
de que são pessoas e que às vezes algumas opiniões vão ser dessas pessoas. Emmanuel tem esse cuidado, né, quando ele começa o seu trabalho com Chico, ele fala, se algum dia eu falar alguma coisa diferente do que está na doutrina espírita, fique com a doutrina espírita. Se algum dia a doutrina espírita dizer algo que é contra o Evangelho, fique com Jesus. Então, guarda, né, esses princípios de manter mesmo a base, né, de manter essa base sólida vinda pela instrução dos Espíritos. Então, o primeiro ponto que a introdução da Gênese nos orienta é sobre a importância da ciência no entendimento dos princípios religiosos, principalmente da doutrina espírita. E agora aqui, um ensinamento que é robusto, que é condensado, que foi testado e que é unânime, independente do lugar, e que é uma opinião geral. É um ensino que vem, né, e que pode ser aplicado em qualquer situação. E deixa claro para nós também a questão de que opiniões isoladas representam opiniões pessoais, que não podem levar em conta os princípios da doutrina espírita. Se for uma opinião diferente do que está lá, é uma opinião pessoal. Então continua, né, essa coletividade concordante da opinião dos espíritos, passada, ademais, pelo critério da lógica, é que constitui a força da doutrina espírita e lhe assegura perpetuidade. Isso aqui é importante demais, gente, né? Porque olha só, além de uma opinião que é concordante, uma opinião que vem de vários espíritos, ela passa pelo critério da lógica. Isso a gente observa muito no raciocínio de Allan Kardec, quando ele vai compilar as obras básicas, né, da doutrina espírita. Então, passa por esse raciocínio lógico. A gente vê um raciocínio lógico maravilhoso na introdução de O Livro dos Espíritos. Em todo o Céu e Inferno é um espetáculo, né, de raciocínio lógico. E aqui nós vamos ver muito também. Tá? E é isso que constitui a força da doutrina espírita e lhe assegura perpetuidade. Né? Quando Kardec vai defender a hipótese da reencarnação, por exemplo, ele usa um raciocínio lógico. Né? Ele parte de hipóteses e vai descartando essas hipóteses ou aceitando a partir de um raciocínio lógico. Até que ele chega na questão da justiça divina. Se não existissem vidas subsequentes e vidas anteriores, a justiça divina seria falha. Então tem uma base que é fundamentada, que é Deus, os caracteres da perfeição, um Deus único, inteligência suprema e imutável. Isso aí é a base, né? A partir desse raciocínio lógico, então, do que é Deus, toda a doutrina espírita se forma, né? Assegura, então, olha que importante, perpetuidade. O que a gente está falando aqui, assim como o Evangelho de Jesus, quando a gente fala de doutrina espírita verdadeira e Evangelho de Jesus, perpétuo. Ensinamentos perpétuos aplicáveis, né? O que é perpétuo? Aplicado em qualquer espaço-tempo. Já funcionou, funciona e vai funcionar sempre, né? Para que ela mudasse, fora mister que a universalidade dos espíritos mudasse de opinião e viesse um dia dizer o contrário do que tem dito. Então, para mudar a doutrina espírita, como ela é uma opinião concordante de coletividade, para mudar isso precisa ir contra uma ideia, então, coletiva, né? Ou seja, todos os espíritos, né, tinham que mudar de opinião. Entendem por que isso é uma coisa robusta? Quando esse pensamento é concordante entre várias inteligências, ele fica mais fundamentado, ele fica mais uma base mais sólida, mais firme, né? Então, Não foi eu não, foi seu filho que guardou. tem essa característica. Hã? Seu microfone está aberto, Eliana. O seu pai estava mexendo a Belina lá, do jeito que coube o gol, e ele pôs.
Desculpa Para aí, que... viu, gente? Esqueci de fechar o microfone aqui, desculpa. Tranquilo. Para mudar, então, essa opinião, né, dos ensinamentos da doutrina espírita, é necessário, então, mudar uma ideia condensada de uma universalidade de espíritos, pois que ela tem sua fonte de origem no ensino dos espíritos. Para que sucumbisse, seria necessário que os espíritos deixassem de existir. É também o que fará que prevaleça sobre todos os sistemas pessoais, cujas raízes não se encontram por toda parte, como com ela se dá. Né? Então, veja que Kardec, né, aqui na introdução da Gênese, fala de raciocínio lógico, e aqui ele já usa a fonte de origem no ensino dos espíritos. Né? Essa fonte desse ensino é uma coletividade de espíritos. Para ela deixar de existir, então, é necessário que nós admitamos também que não existe espírito. Né? Mas é também o que fará que prevaleça sobre todos os sistemas pessoais, cujas raízes não se encontram por toda parte. Com a doutrina espírita, as raízes se encontram por toda parte. Quando começa, né, o advento do espiritismo, codificação, vários fenômenos começam a acontecer com mais intensidade numa mesma época. Então, na época do espiritismo na França, né, com Allan Kardec, também começa a acontecer os fenômenos lá da família Fox nos Estados Unidos, né? Quem não conhece aí é até interessante dar uma pesquisada nisso, fala muito sobre mediunidade, né? Pouco tempo depois, no Brasil, já começa o ensino de Allan Kardec chegar. Se eu não me engano, o primeiro centro espírita foi na Bahia, as primeiras reuniões, assim, antes de 1900. Então, poucos anos depois mesmo de Kardec começar. E o momento, né, que foi compilado o Livro dos Espíritos e as outras obras, na Europa como um todo, né, começa então a ter essas evidências dos espíritos. Então isso é com raízes, né, em toda parte. Fora os fatos históricos, né, gente? Santos da Igreja Católica, por exemplo, milagres, tudo mediunidade, né, que depois foi descoberto. Alguém levantou a mão, pode falar. Tiago, só um Oi. comentário breve. O filme do Allan Kardec fala, né, desses fenômenos assim, simultâneos, não é verdade? Você Fala. assistiu? Você já viu ele? Já mostra sim, inclusive as irmãs Fox, né, são apresentadas a Allan Kardec no filme, mostra, né, as irmãs Fox dos Estados Unidos. Uhum. Elas são apresentadas a ele. Tudo isso então, né, gente, uma lei divina, né, podemos dizer. É algo direcionado por Deus. Tinha que acontecer desta forma. Na ciência é muito comum, né, também, quando tem alguma descoberta, dois cientistas distintos, na química tem demais, dois cientistas em locais distintos estudando a mesma coisa e chega na mesma conclusão, né? Aí quando vai ver a teoria leva o nome dos dois porque assim não consegue definir quem descobriu primeiro ou não, mas os dois descobrem praticamente ao mesmo tempo, publicam, né, artigos, isso chega na academia de alguma forma. O que eu quero dizer? Tudo é a lei de Deus funcionando, é a lei do progresso, né? Que quando precisa chegar algo para a humanidade, esse algo chega, né? Esse algo chega e tem plano A, plano B até Z. Até com Allan Kardec é dito isso, né? Que se ele sucumbisse, teriam pessoas ali para dar continuidade na obra, porque era o momento da humanidade conhecer a doutrina espírita. Então, nós paramos aqui na introdução ainda do livro A Gênese. Importante, né, gente? Para dar uma base para a gente conseguir entender melhor o livro. Vou marcar aqui onde a gente parou para continuarmos na próxima semana.
E agora nós vamos passar para o nosso Gênesis bíblico. Gênesis bíblico. Pronto. No Gênesis bíblico, nós estamos no capítulo 2, né? Nós estudamos um pouquinho do versículo 18, quando Deus diz que não é bom que o homem esteja só e ia fazer uma auxiliar que lhe corresponda. Nós estudamos sobre a questão do feitio desse auxiliar, né? Ser Deus apresentando ao homem os animais, o homem conhecendo esses animais, dando nome. Nós explicamos que isso, né, nada mais é do que o homem que sabe, né, o Homo sapiens, podemos dizer assim, né, o homem que conhece, então para dar nome tinha que conhecer. E esta etapa, né, eu estou falando do versículo 20, esta etapa é nada mais, nada menos do que o homem revivendo as suas memórias, aquilo que está no seu inconsciente, né, racional, e procurando explicação. É o homem evoluindo. Olha, eu preciso de algo mais que não a razão. Nós demos vários exemplos, né, gente? Exemplos lá da caça, exemplos de quando começa a nascer, quando o nosso cérebro começa a crescer, isso é o advento do sentimento, né? Nós falamos dos primeiros sentimentos possíveis de ocorrer, né? A questão do medo. Nós falamos da vivência em sociedade, que ela foi favorecida quando o nosso cérebro, quando a gente começa a pensar, né, o nosso cérebro grande, crianças nascendo antes do tempo, né, porque não podia ficar muito tempo na barriga da mãe, senão não nascia, surge o amor materno, surge a necessidade do pai, somente o pai sair para a caça, porém mais fraco, né, porque o cérebro estava crescendo, os músculos diminuindo. Esses homens então saindo em grupo para a caça, as mães ficando em grupo para cuidar das crias. Surge então o sentimento de sociedade, de vivência coletiva, de afeto, de carinho. Um bebezinho que nasce totalmente impossibilitado, que precisa de cuidado. Então, nós estamos falando deste período da ciência. Está descrito aqui para nós no Gênesis, tá? O homem, então, só com as suas experiências, né? Homem, lembrando, raciocínio, e mulher, sentimento. Homem, razão, mulher, sentimento, tá? O homem, então, só com a parte racional não ia evoluir, né? Nós falamos do exemplo do medo. Se a gente não tivesse o medo, que é um sentimento de autodefesa e autopreservação, se a gente não tivesse medo, por exemplo, de um bicho que é 10 vezes maior do que a gente, 10 vezes mais forte, e fosse enfrentar esse bicho e morresse. E o outro que viu a gente morrendo também não ia ter medo de acontecer a mesma coisa e ia lá enfrentar. O que ia acontecer com a nossa espécie? Ia ser dizimada, né? No entanto, a gente perpetuou como espécie. Nós somos a espécie hoje predominante, que domina, né, o planeta Terra. Então, olha a importância, né? Só com a razão não iríamos. Era necessário também sentimento. Quando Deus planeja, então, nossa criação, está escrito na lei divina que nós somos seres que, para evoluir, precisamos de duas asas, né? Que é o que os espíritos trazem para nós, a asa da moral e a asa racional, a asa do sentimento, a asa da razão, né, são similares, né? Então nós precisamos dessas duas asas para alçar voo rumo à nossa evolução, tá? Só com o homem só racional, então, não encontra nada nas suas experiências anteriores que lhe faça evoluir. Ele não tinha encontrado em si o que precisava, né, que é essa parte de reviver ali, de dar nome a todos os animais. Então, Deus fez vir sobre o homem um profundo sono e ele adormeceu.
Nós falamos então, né, gente? Nós começamos a falar do sono no estudo passado. Nós começamos a falar que o sono, o que ele nos proporciona? Algumas pessoas falaram de desdobramento do corpo, do espírito, né? Nosso espírito fica mais livre, né? Isso lembra muito a questão da evolução em dois mundos, onde a gente evolui. O livro fala exatamente disso, né? Da evolução no plano material e no plano espiritual. No plano espiritual, inclusive, depois da nossa morte, né? Ou antes de reencarnar, como preferimos, mas também nos momentos que nós estamos livres, né? Um pouquinho livres assim, no momento do sono. Então, sono, né? Aqui não vai encaixar tanto esse contexto, mas é válido, né? Mas o sono lembra para nós o quê? Descanso. A gente cresce enquanto dorme, a gente cura de doença enquanto dorme, a gente nutre, né, as nossas células principais enquanto dorme, o metabolismo ainda continua. E o sono também representa um período de mudança, um período onde uma mudança está prestes a acontecer. Então quando nós deitamos, né, quando nós deitamos para dormir, a gente se entrega totalmente, né, para Deus. Vocês já pararam para pensar nisso? O sono é um momento que a gente se entrega totalmente. Quando ele chega, a gente não consegue resistir, né? A gente dorme, fica inconsciente, ou semi-consciente, né? O espírito mais livre, e a gente nem sabe se vai acordar no outro dia. Mas a gente se entrega, né? A gente confia, a gente precisa dormir. Então, vai chegando um momento que a gente não consegue suportar o sono. A gente, às vezes, está querendo assistir um filme, né? Alguma coisa na TV, um jogo de futebol, e você força, mas chegou a hora, não dá mais para aguentar. A não ser quando é uma coisa muito nobre, né? Cuidar do filho, né? Quem é mãe fala que às vezes que antes do filho acordar, ela já acorda, né? Por causa do instinto materno de proteção. O filho respira um pouquinho mais alto, a mãe acorda também junto. Então tem essas partes, né? Mas assim, tirando essas coisas muito que vão deixar o nosso organismo em estado de muito alerta, o normal é a gente dormir e só acordar no outro dia, né? E quando a gente acorda no outro dia, querendo ou não, pode falar, Dani. Rapidinho aqui, é algo da natureza, mas é um período também em que a mulher está mais cansada, porque realmente ela acorda, uma respiração diferente ela acorda, mas também é um período de muito cansaço. Uhum. Exige, né? Exige mais. Mas olha que interessante isso, né? É um instinto de proteção e de perpetuação da nossa espécie. A mãe fica mesmo em estado de alerta, tem uma ligação, né, que a gente ainda não consegue explicar, né? Mas ela acorda para cuidar mesmo do filho e a nossa espécie continuar perpetuando, né? Manter vivo mesmo, né? Às vezes é até um pouco frio da gente falar isso, mas é um instinto de preservação, né? Além, obviamente, do amor, né, materno. Dona Silvia? Bom, e você falando do sono e Dani falando aí, e o sono ele é um reparador, né? Tanto do corpo como do espírito, né? Porque você deita, não sei se já aconteceu, acho que com todo mundo acontece. Muitas vezes você passa um dia difícil, cansado ali, aí você tem a necessidade de dormir, né? E mesmo muita coisa durante o sono você resolve. No outro dia você já levanta. Ali parece que aquilo na cabeça da gente já está tudo resolvido. Sim. Não é? É muito importante, né? Isso mesmo. E entra muito nessa questão também do
do desdobramento que a gente tem, né? Muitas vezes as soluções dos nossos problemas vêm sim enquanto a gente dorme. O sonho, né, gente? Até hoje é um mistério para a ciência, né? Nem a psiquiatria consegue explicar detalhadamente o que é o sonho. Pelas obras espíritas, a gente sabe que o sonho muitas vezes vai retratar algo que aconteceu com a gente enquanto nós estávamos nesse estágio de desdobramento, né? Mas não é que ele vai vir assim, nítida a imagem. A maioria das coisas a gente esquece, né? Quando a gente estudou, por exemplo, o Missionários da Luz, na reencarnação lá de Segismundo, tem um momento, né, que fala do Adelino sonhando, né, ele tem primeiro pesadelos, né, no início ali, quando o Segismundo é apresentado, que vai ser filho, vai reencarnar, então toda uma reminiscência do passado sombrio deles vem à tona no Adelino, ele acorda com pesadelo, né, mas depois tem uma parte onde ele já exerceu perdão, já está suscetível à vinda do filho, quando é o momento em que a esposa, né, a Raquel, e a mãe dela, a avó, estão fazendo uma prece ali, quase já o Segismundo sendo concebido mesmo, o espírito, e aí eles acordam revigorados, né, o casal, mas eles não lembram. Aí Alexandre conta lá que eles não lembram assim o que aconteceu, mas aconteceu algo, né? E eles acordam com esse bem-estar. É o que a Dona Silvia está falando. Muitas vezes a gente acorda assim, com as coisas resolvidas, a gente não sabe como, acorda com uma solução, né, de alguma coisa. E tem pessoas que têm um tipo de mediunidade, que eu me esqueci o nome agora, que elas conseguem lembrar, né, nitidamente do que acontece no sono. Tiago, Oi. eu já até comentei aqui uma vez que comigo foi assim, meu marido querendo um outro filho, e eu falando não. No dia anterior nós chegamos até assim, quase discutir, né? Porque eu falei que eu não queria outro filho, e ele querendo. Na manhã seguinte eu falei, então tá, pode ser, vamos lá, vou tirar o DIU, e engravidei na primeira vez. Então, quer dizer, foi algo que aconteceu durante o sono, que eu fui preparada, que foi conversado, e eu Esclarecido, né? aceitei, esclarecido que era necessário, etc e tal, e aconteceu. Então, assim, e foi de um dia para o outro, uma noite, para a gente ver o exemplo, né, que acontece mesmo, é real. E esse exemplo seu é bacana, porque você falou, foi de um dia para o outro, foi na hora. Então, foi, né, foi na primeira tentativa, vamos dizer assim. O que é isso? Entra muito no que nós estamos falando, porque tudo que aconteceu aqui no Gênesis, gente, que nós vamos ver agora, foram coisas determinadas por Deus, é lei divina. Então, é a hora de acontecer e vai acontecer, né? O Espiritismo esclarece para nós, entra até um pouquinho nesse exemplo da Rafa, lei do progresso. Quando nós estamos resistentes, mas algo precisa acontecer, a lei do progresso de alguma forma age. Deus age por meio dessa lei, que é uma lei divina também, e acontece. Não sabemos ainda os pormenores disso, mas é como se fosse uma coisa compulsória para acontecer. Então o sono, ele tem esse caráter de mudança. Então olha só, porque fala ali de um ser que era só racional, que precisava agora de um lado sentimental para evoluir, e ele entra num estado de sono. Então nós fizemos uma diferenciação sobre sono e deserto, né? Que o deserto representa provação, uma mudança que vai vir, mas a gente vai passar por uma prova ou expiação, um momento difícil. A gente precisa vencer o obstáculo para vir. O sono, como ele é uma lei divina, uma lei natural, ele simboliza para nós essas mudanças, então, que estão relacionadas com algo que precisa acontecer dos planos de Deus. Então é direto do plano de Deus.
É direto da vontade do Pai. Ou seja, isso vai acontecer, né? Diferente do deserto, que a gente precisa vencer uma prova. O povo de Deus, né? 40 anos no deserto. Né? 40 anos no deserto. Para ter uma mudança. Jesus, tentado, 40 dias no deserto. Guardadas as proporções, né, gente? São situações diferentes. A passagem da tentação de Jesus, ela é mais para ficar para nós como ensinamento, né? Sabemos que Jesus não precisava de ser tentado, né? Então, entra até na questão dos números, né? Qual que é o recomendado, gente, de hora de sono, assim, na média? Qual que é o recomendado? Quantas horas? 7, 8 horas. 8 horas, né? 7 a 8. Mas 8 horas é a média geral necessária. E o 8, né, nós vimos que é um número que simboliza também essa mudança, porque é o 7 mais 1. O 7 é o número da perfeição, que é o número de Deus, né? Quando tudo foi criado. Depois do sétimo, Deus descansa. Então o 8 é o 7 mais 1, é o que vem depois do 7. Ou seja, vem a nossa parte depois de Deus fazer a parte dele. O que é o sono? É a lei divina agindo e nós amanhecendo, né, o dia ou a noite, dependendo, né, renovados para agora fazermos a nossa parte. Então, quando a gente começa a juntar todas essas coisas, né, esse é só mais um exemplo de que, assim, está tudo interligado, né, tudo interligado. A gente antes me causava até espanto, gente, quando fazia essas comparações assim do evangelho com as coisas. Agora vem de uma forma mais natural, que até nos pormenores, né, tem muito a ver, sim. Sono, então, representa isso, gente. Uma mudança que vai vir, nesse contexto, né, uma mudança que vai vir, um preparo, né, a lei de Deus agindo e depois nós agindo, né, de acordo com essa lei, de acordo com essa vontade, tá? A anunciação, né, de Jesus para Maria. Para Maria, ela já vem de uma forma direta, né? Para José, ela vem através do sonho. Isso tudo não é por acaso, tá? Quando a gente for adentrar um pouquinho na questão do sentimento, nós vamos ver isso. Maria, né? Mulher, sentimento. Maria é o sentimento puro. O sentimento puro é o amor, já é o espírito evoluído que consegue dar à luz ao Cristo interno. Então é o passo para estar apto a ser espírito puro e até espírito crístico. Mulher é o sentimento que precisa ainda caminhar ao lado da razão. Mas nós vamos chegar nessa parte. Gente, o sono que deu então foi um sono profundo, né? Quer dizer, foi uma lei de Deus intensa, agindo durante muito tempo para que o homem pudesse ser então este ser integral, razão e sentimento. Quando a gente vai para o livro, né, o livro Sapiens, fala de milhares de anos de transformação, de adaptação. Esses milhares de anos aqui representados como sono profundo. Nós ficamos deslumbrados aqui, né, quando falamos da questão do nosso cérebro aumentando, o tempo de vida na gravidez, o tempo de gestação, né, melhor dizendo, o tempo de gestação condicionando com isso, como que isso desembocou na questão dos sentimentos de vivência em sociedade, do amor materno. Isso encanta a gente, né, quando a gente... E voltamos na Gênese, né, quando nós conseguimos aliar a ciência com a religião. Fica muito bonito. Isso tudo está sendo simbolizado aqui como esse sono profundo. Uma lei de Deus agindo tranquila, com calma, durante muito tempo. Aquela história que na natureza nada dá saltos, né?
Quando a gente vai lá na Gruta Rei do Mato, por exemplo, que a gente vê aquelas pedras, né, formando assim aquelas pontas, que são as estalagmites, né, o nome. Aquilo ali, gente, são modulações que são feitas nas rochas que duram até milhões de anos. Aguinha escorrendo, pingando, né? Aquela história, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Até surgir aquela maravilha natural, né? Que a gente consegue, que nós temos o privilégio de ter aqui na nossa cidade, por exemplo. Isso é a lei de Deus agindo, tá? Então, sono profundo. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Depois da costela tirada do homem, o Senhor Deus formou a mulher e apresentou-a ao homem. Tá? Então, a primeira coisa, né, que chama a atenção nossa aqui é essa história aí da costela, né? E a costela aqui, né, tá falando de um dos lados, né? O significado de costela é um dos lados, né? Então a mulher é a outra metade. Está escrito aqui na minha Bíblia. Então a gente já sabe, né, que isso tudo é uma simbologia. Tirar a costela para fazer o homem. Eu lembro que desde muito novo eu me questionava, mas por que Deus teve a capacidade de fazer um corpo inteiro do homem, né, que até então não compreendia como, mas como que ele fez um homem todo do zero, corpo inteiro, e para fazer a mulher precisou de uma costela para começar? Ele sabia fazer o corpo, não precisava, não fazia sentido, né? E aí a gente vê que isso é uma simbologia, então, e traz ali a metade, lado, né? É para ser uma coisa para caminhar junto, então. Quando tira, né? Então essa costela, né? Tá falando do lado, e ali interessante, né? Preenche com carne. Aí quando a gente pega o nosso cérebro, nós podemos parti-lo em dois. Um lado é o que coordena o aspecto do raciocínio e o outro é o que coordena o aspecto dos sentimentos. Pode ser dividido ali no meio. E preenchido com carne. Talvez isso remeta, né, até para o nosso cérebro físico mesmo, material, vamos dizer assim. Mas uma coisa interessante, a costela também, gente, é a parte do corpo que protege, né, os pulmões e também o coração. Então é a região, né, que protege o órgão que está relacionado com o sentimento. Então, é o que a gente fala, né? Não tem nenhuma palavrinha que é colocada no texto, né? Que seja por acaso. Eu estou pesquisando aqui só ver se eu consigo o nome da parte, né, do cérebro aí que é responsável por isso, para ver se traz mais dicas para nós. É isso mesmo. O lado esquerdo, então, ele está relacionado, é um lado mais voltado para a razão, que é raciocínio matemático, pensamento crítico, realista, e o lado
direito está mais voltado para o pensamento abstrato, imaginação, impulso, intuição, né? Então, subjetividade, procurar significado nas coisas, então vai para esse lado mais sensível, né? Vamos dizer assim. Então, é um lado metade raciocínio, metade razão. Então aqui está falando para nós dessa divisão, né? E dessa costela, depois da costela tirada do homem, o Senhor Deus formou a mulher. Olha só, aqui não fala, né, que Deus transformou esse pedaço de costela numa mulher. Ele fala, depois da costela tirada do homem, o Senhor Deus formou a mulher e apresentou-a ao homem. Não estou falando que formou a mulher da costela. Quando a gente tira, então, essa parte que é responsável, se a gente trazer para o lado material, né, o osso mesmo, por proteger o nosso coração, que está associado aos sentimentos, né, ele fica o coração um pouquinho deslocado ali para o lado esquerdo, mas é mais ou menos no meio do peito, né, então as duas costelas, vamos dizer assim, mais os ossos do sistema torácico, né, tem essa função de proteger esse órgão que está relacionado com o sentimento. Depois de tirar isso, então, surge, né, Deus forma a mulher e apresenta ao homem. Mulher a gente traduz como sentimento. Então aqui a gente vê um aspecto material, se a gente voltar para a nossa fisiologia corporal, né? Tirar a costela e deixar à mostra, então, os órgãos torácicos, entre eles o coração, que representa o sentimento. Então surge a mulher. É uma tradução razoável, né? E aqui tem E aqui deixa claro para nós do 23, quando fala assim... Não, nós chegamos no 23. Vamos lá. Depois da costela tirada do homem, o Senhor Deus formou a mulher e apresentou-a ao homem. Né? Quer dizer, vamos traduzir isso num aspecto histórico-científico. Passado vários anos em que a lei de Deus agiu, e essa lei de Deus está na nossa consciência, o homem, então, que era só razão, é apresentado para ele a questão do sentimento, que precisavam caminhar junto. Né? Deus, então, a lei de Deus age. E o homem, versículo 23, exclamou: desta vez sim, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Esta frase aqui, gente, mais uma vez remete para nós ao homem que sabe, ao homem que pensa, ao homem que raciocina. E olha o raciocínio que esse homem faz. Desta vez sim. Quer dizer, das outras vezes, quando fala lá dos animais, nada daquele instinto animal que eu carregava comigo mesmo servia. Eu precisava de algo mais. E o que era esse algo mais? Era um sentimento que está começando a brotar e que eu não entendo, até que chega um momento que a lei de Deus age, simbolizar, tira essa costela, deixa, expõe esse lado sentimental do ser humano, e aí o ser humano, que é raciocínio também, pensa, agora sim, é isso que eu precisava. Osso dos meus ossos e carne da minha carne. Aqui está explicando, né? Osso do meu osso e carne da minha carne dá uma origem do que está vindo, do íntimo do homem. Então quer dizer, isso é intimidade minha.
Isso que surgiu é meu mesmo, está vindo de dentro de mim, é como se fosse meu osso, é como se fosse minha carne. Osso também simboliza igualdade. Né? Depois da morte, inclusive, sobra o quê? Os esqueletos. Né? Então, vem de dentro e é comum a todo mundo. Então, não é uma evolução, esta aqui não é uma característica de evolução só individual, mas uma evolução coletiva. É o momento em que a humanidade começa a ter esta dualidade divina que é raciocínio e sentimento. O homem então fica vislumbrado. Né? Traduzindo isso aqui, é aquele momento que ele fala lá na caça, né? Olha, eu sozinho não consigo caçar aquele bicho daquele tamanho. Mas se for todo mundo, isso ainda é raciocínio, ele está indo. Agora volta todos que foram alegres com a caça, com aquele sentimento, né, comum de alegria. Aí o homem exclama, é isso aqui mesmo. Isso aqui que eu precisava e que eu não sabia o que era. A mamãe, quando está cuidando lá do filhinho, que acorda de madrugada sem saber por quê, né, só porque o menino respirou, ou ele ainda vai acordar e a mãe acorda antes. Ela não sabe explicar, mas ela fala assim, agora sim, isso vem de dentro de mim. Eu não sei o que é, mas é osso do meu osso, é carne da minha carne. Esse sentimento está vindo de mim, mas eu não sei o que é, só que ele está aí e está acontecendo. É isso que eu preciso, é isso que eu quero. Né? Isso, gente, para todos os sentimentos possíveis da nossa vida, vem essa surpresa. Vou dar um exemplo pessoal de uma vez que eu briguei com uma tia minha e eu gostava muito do meu avô, né? Que é o pai dela. Ambos moravam na mesma casa. Gosto, né, do meu avô. Desencarnou, mas continua. E eu ia visitar meu avô e era um incômodo danado que eu tinha que passar, cruzar com a minha tia na ignorância, não cumprimentava, não pedia bem, se passava como se não tivesse ninguém, me incomodava tanto, me incomodava todos os dias, mas o orgulho, o egoísmo de não pedir perdão, ficou anos. Até que um dia, meu avô adoeceu, ela levou ele no hospital e eu precisei de conversar com ela para saber notícia do meu avô. E naquele dia, por causa de um motivo maior, né, que é uma doença do ser incomum a nós dois, precisei conversar com ela. Naquele dia nós fizemos das pazes. Foi um alívio tão grande. Foi um alívio tão grande o perdão que eu tive quase essa exclamação aqui, né, desse homem simbolizado aqui. Falei, é disso que eu precisava. É disso que eu precisava esse tempo todo. E eu não sabia o que era. Né? Mas é muito bom. E veio natural. Veio de mim, veio, né, um pouco forçado pela situação. Meu avô, no momento que viu a gente conversando, ele gostava muito de nós dois. Aí ele exclamou, que bom que vocês estão conversando. E 3 dias depois, meu avô desencarnou. Mas desencarnou com essa sensação de que estava deixando pelo menos pessoas que ele gostava num estado tranquilo, né? De vivência em sociedade, uma vivência amigável, vamos dizer assim. Talvez foi a última felicidade que eu consegui proporcionar para meu avô. Porque 2 dias depois, foi 2 dias depois, isso foi numa terça, na quinta, ele desencarna. Então, assim, quando a gente raciocina sobre o quanto a vida é efêmera, o quanto as coisas a gente não controla assim, quase nada, é muito importante a gente deixar, né, trazendo isso para o nosso dia a dia, é muito importante a gente deixar esse lado sentimental verdadeiro, né, porque nós vamos ver também os sentimentos corrompidos. Mas aqui os sentimentos divinos são sentimentos nobres, né, como o perdão, o amor, a caridade. Esses a gente tem que tirar a costela.
a gente tem que pedir a Deus, remove essa costela. Lá no Paulo Estevão fala, quando Paulo viu Jesus lá em Damasco, era como se começasse, né, a cair cascas dele. Cascas, quer dizer, tinha algo prendendo a essência e o impedindo de ver o Cristo. Conosco, quando a gente não deixa os sentimentos nobres saírem, é algo prendendo a gente, prendendo, nos impedindo de evoluir. Simbolizado aqui, né, também por essa coisa que protege, né? Aí a importância da gente levar também para o lado sentimental, espiritual, material. A costela, ela tem uma função fisiológica de proteger o órgão, os órgãos, né? Mas aqui é um simbolismo do tirar essa... Porque muitas vezes a gente coloca barreira espiritual. Tirar a costela espiritual, né, que está impedindo do sentimento sair. É vencer o orgulho, é vencer o egoísmo, é cair essas carapaças, né, como é narrado para nós lá no Paulo Estevão. Então aqui está falando desse momento, gente. O homem exclama. Dessa vez sim, eu procurei no meu íntimo e não consegui, mas agora eu consegui. É osso dos meus ossos, é carne da minha carne. E ela será chamada humana, porque do homem foi tirada. Nós vamos continuar o estudo a partir desse versículo 23, no estudo que vem. A gente discute um pouquinho isso aqui, mas o objetivo hoje era trazer essa questão do sentimento, a mensagem que fica para nós. Deixemos os sentimentos nobres fluírem. Tá bom? Temos 2 minutos. Vou fazer a prece rapidinho e deixo 1 minuto se alguém quiser comentar alguma coisa. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, obrigado pela oportunidade. Que a sua luz, a sua paz abençoe cada um de nós aqui presente, aqueles que não puderam participar. Irradie por toda a nossa cidade, todos os locais onde há dor e sofrimento, e também para as nações que vivem em guerra, aquelas que passam pela provação da fome e da doença. E cada coração endurecido, Senhor, impedido de amar, seja inundado pela sua luz, pela sua paz, para que tenhamos a sensação maravilhosa de estarmos fazendo o bem, de estarmos agindo de acordo com a sua lei, de acordo com a sua vontade. Que assim seja. Pessoal, o estudo ficou gravado. Assim seja. Alguém tem algo para comentar? A chamada está terminando. Boa noite a todos. Boa noite para vocês. Boa Até noite, semana que vem. obrigada. Obrigada. Boa noite a todos. Com Deus. Com Deus.